Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Bíblia, dia em que mais uma vez o Senhor nos concedeu para a glória do seu nome, para manifestarmos a sua graça e o seu amor. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Café com Bíblia de hoje, eu quero trazer a vocês uma palavra que está registrada lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra, meus irmãos, propícia para os tempos em que estamos vivendo, principalmente tempos agora de eleições. Evidentemente que o papel de um sacerdote não é dizer em quem você deve ou não votar. Mas o sacerdote pode exercer sim o papel de, de conselho, de auxílio, não de indicação de candidatos. Mas podemos muito bem servir como bons conselheiros, no sentido de apresentar, por exemplo, um texto como esse, em que Paulo está dizendo aos coríntios: olha, não se ponham em julgo desigual, ou seja, não apoiem a prática de coisas que são, à luz das escrituras, ilícitas. Não se associe, ele diz aqui, não faça sociedade com alguém que anda em trevas, com alguém que não comunga da sua mesma fé, com alguém que não tenha nem alguns dos princípios basilares da fé cristã. Portanto, meu irmão e minha irmã, repetindo, não é função do sacerdote fazer politicagem na igreja, ativismo político na igreja, mas dentro das funções do sacerdote, o conselho é sempre muito bem-vindo, principalmente o conselho bíblico, o conselho oriundo das Escrituras. Então, essas eleições que se aproximam, vejam bem em quem vocês estarão votando, vejam bem sobre a vida de quem vocês depositarão, até certo ponto, uma confiança de colocar o seu voto, algo tão importante para a nossa democracia, algo que vai concorrer para um bom ou um mau futuro. Assim, meu irmão e minha irmã, analise bem os candidatos, estude bem as suas propostas, veja bem como é a sua vida familiar, como é a sua vida no seu trabalho, se é que o político em quem você vai votar tem alguma profissão, tem algum trabalho, porque ele pode ser um político profissional, por exemplo, né? A sua atividade profissional pode ser a política, pode ser um político de carreira, mas observe bem, meu irmão e minha irmã, para que você não venha a se associar com aqueles que não comungam da sua fé, mas com aqueles que, por possuírem pensamentos ideológicos, pensamentos que não condizem não só com a nossa fé, mas não condizem com aquilo que sustenta a sociedade, com aquilo que de fato até hoje tem sustentado toda uma sociedade.
Assim, observe bem, para que você não esteja depositando a sua confiança e o futuro aí do seu município, porque estamos dentro de eleições municipais, você não esteja colaborando para um futuro ruim para a sua cidade, para o seu município, não. Que ainda que você esteja aliado a um político que, no seu modo de ver, é um político que atende, ainda que ele não seja cristão, mas que atenda aos princípios bíblicos que você acredita, que você confia, ele vai dar certo. Nunca sabemos, não é verdade? Só sabemos depois do trabalho feito, se foi bom ou não. Mas nós, meus irmãos, devemos ter nossa consciência limpa, tranquila, de que nós exercemos o nosso direito de escolher dentro de características que, ainda que não sejam todas as características, mas pelo menos algumas características, são características essas que pertencem às escrituras, que estejam ali combinando com as escrituras. Portanto, minha mensagem para você neste dia não é te indicar políticos, que esta não é a minha missão, mas é dizer a você, ore, peça ao Senhor direção segundo a sua palavra e observe bem todos os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereadores, e exerça o seu direito de voto dentro daquilo que esteja o mais alinhado possível à nossa fé, aquilo que cremos como características que são características que sustentam até hoje a nossa sociedade, as nossas famílias, por exemplo. E que o Senhor nos abençoe nessas eleições que se aproximam. Que possamos votar conscientes de que fizemos o melhor para a nossa cidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.